Somos. Olá, eu sou o Anderson e você está no canal Jovem Discípulo. Hoje vamos falar sobre o tema Pequei, e agora? Em nossos dias, nós temos uma controvérsia muito grande sobre o que é pecado e o que não é pecado. E isso infesta muito a cabeça dos jovens ultimamente, porque muitos não têm o conhecimento correto de como lidar diante de algumas situações que eles encontram, como por exemplo algum pecado que eles acabam cometendo, às vezes sabendo ou não, mas quando ele é confrontado ou corrigido diante disso, ele não sabe o que fazer. E para começar, vamos estar falando da consequência do pecado. A primeira grande consequência, se não a maior consequência do pecado, é a separação de Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus. Esse é o primeiro ponto e mais grave que nós podemos encontrar no pecado. A palavra de Deus vai no livro de Isaías, no capítulo 59. Vamos lá. Ô, cara, tá desviado? Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A grande pecaminosidade do pecado. Ele nos afasta de Deus. Então, quando você homem, quando você mulher, jovem, quando você comete o pecado por livre e espontânea vontade, você esteja bem consciente que você está afastando a presença de Deus da sua vida. E isso é possível mesmo a um crente. Mesmo a um crente, é possível que Deus se afaste dele. E por que isso? O motivo é: Deus é totalmente santo. E Deus, sendo totalmente santo, Ele jamais vai se comprazer no pecado. Ele jamais vai compactuar com o pecado. Ele jamais vai estar próximo do pecado. Quando Deus se afasta de você, você perde a percepção de que Satanás está tentando ludibriar você. Então você cada vez mais acaba entrando em cada vez mais pecados. Então isso é totalmente prejudicial para você, pois um abismo chama outro abismo. Um dos maiores motivos de medo do homem é a morte. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Essa morte física que nós temos, ela é só para mostrar a morte espiritual que o homem sem Deus tem, que veio por causa do pecado. A separação veio através do pecado. O pecado é a única coisa que nos separa, que nos mata. O pecado é a única coisa que vai tirar você da presença de Deus. O pecado é a única coisa que vai afastar a comunhão entre você e Deus. O pecado é a única coisa que vai fazer com que a aliança entre você e Deus seja quebrada. Por causa de Deus? Não. Por causa do pecado que eu e você cometemos. No entanto, a questão é: pequei, e agora? Como disse no início, os jovens são muito confrontados em questão de pecados hoje em dia. Pecados que eles não sabem que são pecados às vezes. E o que fazer? Esses pecados têm consequência, não é possível dizer que não tem consequências. À luz da palavra de Deus, nós podemos encontrar Paulo dizendo como que ele era antes de estar com Cristo. Isso nos dá muito consolo. Vemos a palavra de Deus na primeira epístola de Timóteo,
A primeira epístola de Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Nós vemos aqui que Paulo era um de nós em todas as coisas, também nos grandes pecados. Ele também cometeu pecados grotescos, assim como eu e você. E ele diz que era ainda o maior dos pecadores, o mais indigno da misericórdia de Deus. Misericórdia, essa é a grande questão do texto. Muitas vezes você comete pecado que você fala misericórdia, agora foi. Mas não é assim que você deve encarar as coisas. Você deve olhar para dentro de você e enxergar aquele que amou você primeiro. Quem sabe novo convertido, estava lá curtindo com seus amigos. Você acabou de sair da igreja um ou 2 dias e ninguém falou para você que você não podia, que não era lícito, que não era legal, que não fazia bem para o cristão estar em locais como esse. E você foi lá e participou de tudo e aí depois de um tempo você descobre que isso não é legal, que isso é pecado, que você não deve participar da mesma mesa que os ímpios, estar na roda dos escarnecedores, participando, sendo conivente. Aí você põe a mão na cabeça e fala assim, e agora? Agora já foi, agora já foi. Quer saber? Vou jogar tudo pro alto mesmo, porque eu já estou errado, já errei, então eu vou continuar errando. Isso é uma atitude muito grotesca. É uma atitude de quem não está realmente crendo na palavra de Deus. 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A grande questão aqui é a fidelidade e a justiça de Deus. Mas para alcançar essa justiça e para que Deus venha exercer fidelidade quanto a perdoar os seus pecados, depende do arrependimento. Quem sabe você pecou e quando você pecou você não se arrependeu diante de Deus, você não teve uma atitude humilde de falar, Deus, eu errei, mas eu não sabia, eu fiz tal coisa, mas eu não sabia, e você deixou acumular essas coisas. Isso não é bom. Deus não perdoa o seu pecado. Deus não perdoa o seu pecado de maneira a exercer essa justiça. Porque pecados perdoados são pecados confessados, já diz muitos. Isso é verdade. Pecado confessado é que é pecado perdoado. Se Jesus vem a exercer essa justiça, o arrependimento é necessário. E logo depois, no capítulo 2, logo no início, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então agora nesse versículo fica explícito porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Justamente porque está falando aqui no versículo 2 do capítulo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem é a propiciação pelos nossos pecados? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a quem comprou nossa vida com o seu sangue precioso. Então, para mim e para você, regenerados, transformados pela palavra de Deus, não existe pecado que nós podemos dizer assim, isso é grande demais, Deus não vai me perdoar. Não. Crê que o que você fez lá no passado já está perdoado, lançado no mar do esquecimento. Mas aquilo que você fez, mesmo depois de cristão, mesmo depois de nascido de novo, isso tem perdão. Você não tem que se preocupar com as mentiras de Satanás dizendo para você que isso não é imperdoável, que você não consegue mais se aproximar de Deus. Tire isso da sua cabeça, porque logo aqui no versículo 7, lá no finalzinho, lá na parte B,
No capítulo 1 aqui da 1 João diz: seu Filho nos purifica de todo o pecado. Então essa é a esperança que nós temos em Cristo, de saber que não é por mérito nosso que nós nos aproximamos do Pai, porque se dependesse da nossa integridade, da nossa fidelidade, jamais conseguiríamos isso. Então é por isso que você tem que descansar perante aos seus pecados confessados diante de Deus, sabendo que eles tiveram perdão já, eles já são perdoados. Então, não acredite em mentiras do inimigo, friso muito isso. Então, que você possa a cada dia buscar ser a imagem e semelhança de Cristo. A palavra de Deus também aqui na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 3 diz: e qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se nós temos a esperança, se nós temos a bem-aventurada esperança, como Paulo diz em Tito, de um dia nos encontrarmos com o Pai, nos encontrarmos e sermos totalmente plenos em alegria, em satisfação na glória, nós devemos nos purificar. Mas o próprio João diz: se você pecar, você tem um advogado, confesse os seus pecados. E esqueça as acusações dos seus amigos dizendo que não tem como. Foque no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é o que você deve seguir. Que você venha a ser abençoado. Fique com Deus. Até a próxima.